diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, e eu agradeço a presença de vocês nessa live de hoje. Eu sou Lúcio Júnior, todos aqui já me conhecem, mas eu estou aqui para apresentar um Open Minder para você, que é o Isaac Ivanov. Não sei se eu pronunciei isso corretamente, mas eu abrasileirei um pouco aí o seu sobrenome búlgaro, mas o Isaac, ele é um executivo com 31 anos de experiência corporativa, 18 anos como diretor executivo de grandes empresas nacionais e multinacionais, e o Isaac, ele é cofundador do Metaverse Academy. Inclusive, já trouxe esse tema aqui no Open Mind, falando sobre metaverso. Se algum de vocês perdeu, é só ir lá no YouTube, está lá a live dele, está lá registrada, e você vai ter acesso também, né? E ele também é cofundador da Project, empresa impulsionadora de negócios. E hoje ele vai falar aqui sobre o mundo das criptomoedas. Então, esse assunto que interessa muito a gente, entender sobre criptomoedas, blockchain, o que seria isso, né? Mas, acima de tudo, isso é o futuro ou isso é apenas uma marolinha aí que vai passar ou que talvez já esteja até passando? Eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas na dúvida eu prefiro me informar com quem conhece, né? Porque criptomoedas, blockchain, isso nasceu há menos de 15 anos. Então é algo muito recente. E só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre desse ano, né, uma entidade que acompanha esses dados na Europa, ela registrou transações na ordem de 2 bi de euros somente no segundo trimestre desse ano. Então, pessoal, a gente precisa entender porque aí está rolando realmente um rio de dinheiro e a gente precisa entender como que a gente vai se posicionar nisso daí. Isaac, seja bem-vindo aí e o palco é seu, meu amigo. Muito obrigado aí pela introdução, Lúcio, e a todos membros aí do Open Mind Brasil. É uma honra, um prazer imenso estar de novo aqui com vocês para poder falar de mais um tema bem parece futurista, mas não, né? Eu vou apresentar aqui alguns dados bem relevantes que mostram que estamos de fato vivendo tudo isso, né? Esse universo cripto, né, ainda para mim, de certa forma, até é relativamente novo. Eu fui muito resistente, eu fui apresentado a isso, ao Bitcoin, isso lá perto de 2010, 2011, eu ignorei a época, entendendo que estranho isso, né, de surgir, de minerar, o que é isso, o que é minerar, né? Então, assim, eu fui um pouco cético, sim, né, a isso, e exatamente no período ali entre um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a me aprofundar em outros temas também, enquanto eu estava CEO da unidade digital da Apex América, e com isso acabei entendendo com uma razoável profundidade, e quero compartilhar aqui um pouco disso, uma razoável profundidade nesse tema, que hoje, né, tem despertado não somente o interesse e a curiosidade, mas principalmente o investimento de grandes empresas, de pessoas, né, multimilionárias ao redor do mundo, estão olhando com muita atenção para esse tema aí. Eu vou começar, então, compartilhando com vocês uma breve apresentação, né, que tivemos o cuidado de confeccioná-la para este momento. Me permitam, portanto, compartilhar a tela aqui. E, por favor, né, assim, fiquem muito à vontade, caso tenham alguma dúvida. Creio que todos estão vendo o meu compartilhamento, sim? Sim. Ótimo, ficou. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho do universo cripto, né? Obviamente, aqui existe... a intenção é essa, tudo o que você precisa saber, né? Mas o tudo é muito relativo. Aliás, né, faço aqui também antes, né, de dar início ao tema, quero também reafirmar, né, que a OpenMind ela tem, de fato, cumprido com o seu papel, não somente, né, de ser aí a maior startup de network para C-level, né, do Brasil,
como também, né, esse canal de comunicação e também um grande hub de conhecimento, né? Todos os dias, praticamente, temos aí lives com temas interessantíssimos, fora todo o processo, né, que é feito com muito cuidado, com muito carinho por toda a equipe. Então, assim, realmente é uma honra poder aqui compartilhar mais um tema com todos aqui, através deste hub de conhecimento que tem se tornado a Open Mind Brasil. Pois bem, o propósito da, desta apresentação é apresentar os principais pontos do universo de criptomoedas para termos, então, esse amplo entendimento dessa modalidade financeira e permitir não somente a desmistificação do tema, como também uma maior assertividade em possíveis investimentos. Afinal de contas, desmistificar, sim, né? Porque existem perguntas, né? Existem sempre questionamentos quando se fala de criptomoedas. Eu mesmo, há alguns anos, há poucos anos atrás, eu também fazia vários desses, e com esses vários questionamentos, eu me punha numa situação, né, de não aceitação, até que depois me foi apresentado com bastante qualidade tudo que envolve o mundo cripto, e aí eu passei, então, a ser não somente um entusiasta, como um evangelizador deste universo. O conteúdo dessa nossa apresentação, né, eu dividi em algumas partes, e dentre elas, né, vou responder aí algumas, talvez algumas perguntas, né, me antecipar a algumas perguntas. Por exemplo, né, algo que todos falam é sobre o lastro, né? Tem ou não tem um lastro, né, o Bitcoin, assim como também todas as demais criptomoedas, né? O que é isso de mineração, né? Como que funciona isso? E aí, né? Mas teve uma queda gigantesca aí do Bitcoin, né? Desvalorizou em reais, algo aí chegou a 70%, o Ethereum a 80%, né? Em dólar um pouco menos, mas ainda assim foram quedas gigantes. E aí, o que ocasionou isso? Isso é um demonstrativo de que não é confiável, né? Não é uma modalidade financeira confiável. Tudo isso aí eu vou tentar abordar nesses nossos minutos juntos aqui. Bom, inicialmente, eu acho que é importante a gente entender o conceito de moeda, né? Então, assim, eu resumi aqui e isso praticamente, né, em toda, vamos chamar de toda a escola de economia, a gente resume nesses 3 pontos, né? Então, moeda é aquele, né, que possui as seguintes características: meio de troca, então é uma forma de pagamento em que todos ou uma comunidade confia, é uma unidade de conta, permite, portanto, atribuir preço a bens e serviços, assim como é também uma reserva de valor, onde você pode tanto acumular como gerar investimento. Ao longo da história, não vou trazer isso, né, por aí a gente pode também, talvez até criar aí uma outra live para falar um pouquinho sobre a história da moeda, né, de todos os meios de pagamento na humanidade, mas tivemos já como moedas, né, aceitas, exatamente tendo aí essas 3 características, desde conchas, né, coletadas no mar ou na areia da praia, até o sal, né? Talvez aí alguns ainda se recordam que, inclusive, a denominação, né, de salário vem exatamente de sal, né? Quando se pagava pelos serviços prestados em, né, pequenos saquinhos de sal. Afinal de contas, à época, entendia-se que o sal ele constituía, sim, uma forma de pagamento, as pessoas era aceito, né, como no comércio e enfim. Era também uma unidade de conta, então, quando você ia comprar, por exemplo, um boi ou um terreno, então, era quantidades, né, de sal, né, de saquinhos de sal, e por aí vai. E era também uma reserva de valor, né? Então, assim, você acumulava aquilo e poderia depois trocá-lo também por outros bens ou serviços. Então, eu trago isso exatamente para a gente começar a pensar, né, e quebrar talvez alguns paradigmas relacionados a Bitcoin e as altcoins, né? Então, eu falo altcoins porque são as criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Dando sequência aqui,
aqui agora, aqui. Trago também um outro ponto, para refletirmos, né, e esse é um dado, né, sobre inovação, que é a lei da difusão da inovação. Segundo Everett Rogers, ele fez inúmeros experimentos, inúmeras análises, estudos, e ele identificou que existe um padrão para que toda nova ideia, tecnologia ou produto se consolide até a adoção em massa numa curva de crescimento. Então, para que isso aconteça, é necessário que tenha na sua base inicial ao menos 2,5 de adotantes desta ideia, tecnologia ou produto. E no espaço posterior, chegar a 13,5% da população fazendo uso. Com isso, podemos dizer que essa ideia, essa tecnologia, este produto, ele está devidamente integrado e caminha para a utilização em massa. Então, dado este conceito respeitado, né, de Everett Rogers e utilizado por todas as empresas e por todos os empreendedores, todas as empresas de inovação e todos os empreendedores, temos aqui alguns números que podem atestar a que caminho vamos dentro do mundo de cripto. Primeiro, né, somente falando de Bitcoin, nós temos aí 1,7% da população usando ou detendo Bitcoins. Quando eu falo usar ou ter, porque a maioria, né, que hoje tem Bitcoin, ele tem exatamente como meio de investimento, ainda não utiliza muito Bitcoin para, né, comercializar ou algo assim. Então, ele fica mais para deter, né? Mas interessante, somado às altcoins, né, as outras criptomoedas, a utilização mundial já ultrapassa 4,8%, lembrando que esse número está atualizado até dezembro de 2021, ou seja, esse número deve ter crescido, né, nesses últimos 8 meses deste ano. Então, com isso, a gente consegue vislumbrar mais ou menos, né, o universo que não somente Bitcoin, como todas as outras criptomoedas aí tem aí pela frente. Pois bem, outro ponto, né, que gera-se geralmente dúvidas, e obviamente aqui eu vou fazer uma abordagem com não muitos detalhes, né, porque para cada tema deste talvez aí demandaria alguns minutos ou horas, né, de conversa, mas um tema, né, que é importante termos em consideração é o blockchain. Né? O que é o blockchain? É como se fosse um grande cartório, né, como se fosse um grande livro contábil, onde armazena, né, de forma periódica as informações de transações em pequenos lotes chamados blocos. Esses blocos, eles recebem uma impressão digital chamada hash, que é um código matemático único, e são interligados em um conjunto de ordem cronológica, formando uma linha contínua de blocos, uma corrente, portanto, blockchain. Né? Somente em termos de tecnologia envolvendo aí o blockchain, tivemos uma receita global de aplicações tecnológicas no valor de 20 bilhões de receita global somente em tecnologia para o blockchain. As principais características do blockchain são descentralização, então existe um controle de decisões tomadas por uma rede distribuída de usuários, então você não fica centralizado a uma empresa, a uma instituição. Né? Então, existe a rede de usuários, e aí dentro das regras estabelecidas da própria rede, né? Então, os usuários eles poderão tomar decisões e controles, e, assim, de certa forma, sem saber quem são. Né? Existe aí um certo anonimato, ainda que sejam identificados com seus devidos códigos, mas o controle de decisões é totalmente democrático. Né? Então, e isso feito também quase que online. Depois a gente vai falar um pouquinho disso quando discutirmos aqui sobre mineração. Outra característica do blockchain é a imutabilidade. Ninguém consegue violar uma transação. Uma vez que ela foi registrada no Ledger, não há como fazer qualquer violação disso.
Então, se por um acaso eu tenho uma moeda, né? Então, Bitcoin, vamos usar aqui então o Bitcoin. Se eu tenho uma moeda e eu transfiro ela, ou pago, né, um serviço para o Lúcio, e o Lúcio o faz depois para a Luciana para Alexandre, que fala com o Cristiano, tudo isso é traqueado, né? E é registrado neste grande livro contábil. Então, isso, inclusive, né, já adiantando também, coloca um pouco em xeque uma, né, das grandes contestações a respeito das criptomoedas, quando dizem que as criptomoedas elas podem favorecer, né, atividades criminosas ou de terrorismo, enfim. Na verdade, elas permitem uma rastreabilidade, mas muito maior do que, por exemplo, malas de dinheiro que você simplesmente, né, se assim o tiver e o entregar para uma pessoa, você não tem esse controle, você não tem essa rastreabilidade. O blockchain já o fornece. E existe a outra característica, né, a terceira característica, que é o consenso. As transações elas só são validadas quando a maioria dos participantes da rede derem o seu consentimento. São aqueles que possuem aí, né, suas estruturas de computadores, enfim, e estão debaixo das regras da comunidade, dizendo, ok, essa é uma transação legal, né? E daí é feito o processo. Vamos um pouquinho. Falando um pouquinho de Bitcoin, né? O Bitcoin, na verdade, é importante dizer que já tiveram outras tentativas, né, de criptomoedas antes do Bitcoin, né? Inclusive na década de 90 mesmo, já tinham aqueles cyberpunks que tentaram, né, construir moedas virtuais e com esse conceito, porém, não havia uma blockchain. Então, na verdade, blockchain está para Bitcoin como Bitcoin está para blockchain, né? Ambos eles foram necessários coexistir para que então o Bitcoin ele viesse a ser o que é hoje, né? Então, o seu criador, Satoshi Nakamoto, né? Então, Satoshi Nakamoto, inclusive, esse é um pseudônimo, né? Não existe a pessoa física Satoshi. Alguns acreditam que, na verdade, Satoshi é um grupo, né? Foi um grupo de hackers, de pessoas ligadas à programação, tecnologia, né? Que criaram, então, esse codinome aí, Satoshi Nakamoto. Outros acreditam que é realmente uma pessoa, né? Então, mas, enfim, né? O criador, ele é conhecido por toda a comunidade cripto, né? Como Satoshi, ele usou, né? Uma função hash criptográfica chamada SHA-256 como um esquema de forma de trabalho. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse POW, né? Então, essa forma de trabalho fazia com que, primeiro, né, houvesse aí uma gestão das moedas, impedindo a criação aleatória de qualquer moeda. Então, existe todo um cálculo matemático para a criação de novas moedas, né? Então, assim, inclusive o próprio Bitcoin ele tem a sua limitação, né? Então, assim, não vai chegar, inclusive, existe um cálculo, acredito que também está num slide à frente, né, que vai chegar até 2140, chegam lá a quantidade de 21 milhões de bitcoins, não passará deste número, né? Existem algumas outras propostas de criptomoedas, como a própria Ethereum, Litecoin, entre outras, que daí já possui aí um número maior, né, de moedas. Mas Bitcoin nasceu com esse propósito. Então, quando ele fez o wallpaper, né, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ele deu start às moedas com essa proposta diferente do dinheiro fiduciário. Hoje no mundo, né, para ter uma ideia, 41%, né, de todo o volume captado, né, no mercado, ele corresponde a Bitcoin. Os outros 59, né, então, portanto, a todas as outras moedas, desses 59, 18% corresponde a Ethereum, que é a segunda maior moeda em volume captado, né, de mercado. Então, Bitcoin já vem seguido de Ethereum e depois vem todas as demais que lhes apresento em seguida. Temos, então,
A Ethereum, que foi desenvolvida em 2010, temos, é interessante, né? A Ethereum ela tem uma proposta um pouco diferente, né? A Bitcoin ele veio exatamente como com uma proposta de substituir o dinheiro fiduciário. A Ethereum já vem mais para ser um ativo de pagamento dentro da sua plataforma Ethereum, que possui um próprio blockchain e que agora está mudando a sua forma de trabalho. Eu vou explicar isso um pouquinho com mais detalhes, mas está mudando a sua forma de trabalho de prova de trabalho para prova de participação. Temos a XRP, criada em 2012, estou falando aqui, pelo menos, das maiores, tá, em volume de mercado. 2012, criado para ser uma moeda de uso direto pelo consumidor, como uma forma de pagamento. Daí temos a Cardano, criada em 2015, que teve como objetivo reunir as melhores características e funcionalidades de todas as criptomoedas. Então, ela acabou abraçando muitas coisas, inclusive, dentre essas, ela percebeu que o Bitcoin teria a sua limitação de 21 milhões de Bitcoins a serem criados, e ela construiu, então, uma plataforma que permite também um número maior de moedas. E aí a Solana, que foi desenvolvida em 2017, que foi desenvolvida para permitir a criação de contratos inteligentes, os smart contracts, com diferentes finalidades. Então, a maioria dos contratos inteligentes, eles estão debaixo ou tem por detrás a utilização desta moeda, desta criptomoeda, a Solana. É importante entender que as principais divisões das criptos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje já são catalogados mais de 20 mil criptomoedas. Poxa vida, da mesma forma que isso chama a atenção, esse número, também causa preocupação. Afinal de contas, hoje, muitas empresas elas acabam construindo, criando todo um ecossistema, né, envolvendo blockchain, envolvendo um projeto e envolvendo uma cripto, e alguns, obviamente, têm como objetivo apenas especulativo, né? Então, eu vou trazer aqui também algumas dicas, caso, né, vocês estejam interessados em adentrar no investimento em criptomoedas, de como se precaver, né, como se precaver dessas variações especulativas e, muitas vezes, projetos infundados. Tá? Mas, antes disso, é importante ter bem claro as principais divisões das criptomoedas. Né? Então, a gente tem as moedas, né, Proof of Work, que são voltados para segurança e controle de mineração. Né? Então, elas possuem um teto de criptos, né, ou blocos a serem construídos, e essa metodologia ela impede exatamente a criação de outras, além do que, né, todas as criptos, né, ligadas ao pool, nós estamos falando de criptos também que estão por detrás de todas as transações realizadas em toda a blockchain, ou todas as blockchains. Né? Então, aí a gente tem Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero, Cadena, Horizen, entre outras. Daí depois temos a POS, que é o Proof of Stake, que aí elas estão mais ligadas a transações e construção. Né? Então, assim, quando você, dentro, né, de toda a plataforma blockchain, é realizado, né, construção de blocos, transações, aí entram, geralmente, por detrás, estas moedas para fazerem as devidas validações. E tudo isso que estou falando, a gente já vai abrangendo um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, depois temos as DeFi, que são aquelas moedas, as criptomoedas, utilizadas para pagamentos, empréstimos, para transações muito comuns aí nessas exchanges que temos aí no universo cripto, né? Então, temos a Uni, a Wave, Maker, Clinton, Terra, Curve, enfim, aí a gente tem algumas. E depois, aquelas que hoje têm representado, talvez, o maior potencial
em função exatamente do forte investimento por diversas empresas no metaverso e em games, né? Então, a gente tem as MGNs, né, que estão ligadas a metaverso, gaming e NFTs. São elas Decentraland, The Sandbox, Illuvium, Gala, ApeCoin, X-Infinity, entre outras, né? Então, assim, essas moedas são aquelas que geralmente tais as plataformas, né, como a própria The Sandbox ou Decentraland, utilizam efetivamente na transação dentro do seu mundo e que podem ser depois transacionados para outras moedas, ou para dólar, ou para a sua moeda local, né, o seu dinheiro fiduciário. E importante também ter aqui alguns conceitos, né, dentre esses os das carteiras, tá? Então, é onde você vai guardar as suas criptos. Existem as carteiras, que são as carteiras online, onde podem ser acessados por diferentes dispositivos, bastando ter uma conexão com a internet, né? Geralmente também essas carteiras online, elas estão linkadas a uma exchange, a uma corretora de valor. Porém, já saliento aqui que esta modalidade ela não é segura, exatamente por estar sempre em conexão com a internet, pode permitir a invasão de hackers, de pessoas com alguma maldade e que venham talvez a copiar a sua chave, copiar o seu código, ou ainda, né, a subtrair alguma cripto da sua carteira. Então, essa não é uma modalidade que deveria ser utilizada, né? A gente teve, por exemplo, inclusive trago também essa informação, né, recentemente, com a queda gigante, abrupta, né, do Bitcoin, de todas as demais criptos, algumas exchanges que até tinham um volume razoável, não eram as maiores, né, e mais renomadas exchanges do mercado, mas que simplesmente fecharam as suas operações e o dinheiro, vamos chamar assim, né, mas as criptos, né, que estavam ali de vários usuários, acabaram, entre aspas, também meio que desaparecendo. Existe todo um processo, né, exatamente pela rastreabilidade, para a recuperação disso, mas gerou e tem gerado aí aos seus usuários um pouco de dor de cabeça. Então, repito, né, não deixem suas criptos, né, no modo de carteira online, né? Existe outro modelo, né, que é de software mobile, que é para a utilização do dia a dia, geralmente quando você faz muito day trade ou algo assim, então você acaba também fazendo um pouco de uso, né, dessas carteiras mobile, né? Então, Binance, entre tantas outras assim, né, que eu mesmo o tenho, mas eu evito, né, deixar ali guardado. Então, eu geralmente uso para fazer a transação e depois faço a devida movimentação para a minha hard wallet, né, que é como se fosse um pendrive em que você, né, o guarda consigo, inclusive algumas pessoas, dependendo aí do patrimônio deixado ou patrimônio que tem, guardam inclusive as suas criptos, a sua hard wallet em um cofre, né? Então, esse talvez seja o caminho, esse talvez não, né? Definitivamente, isso eu posso afirmar, né? Que esse é a melhor forma, é a melhor carteira para se guardar cripto, né? E depois tem uma que um pouco antes, né, de surgirem aí como a Ledger, entre outras aí hard wallets, a gente tem a Paper. A Paper, na verdade, você imprime, né, um cartão ali com um código, um QR Code e depois também todo um outro código também criptográfico para a utilização, para você acessar, né, aos seus valores. A diferença, né, a diferença é que é um papel, né, você está imprimindo isso. Às vezes também pode acontecer, isso é muito raro, mas já aconteceu, de exatamente no momento da impressão, né, você estar com algum vírus no seu computador e esse vírus ele acabar fazendo um ficha, ele acabar pegando esse dado constante no paper, né? Então, assim, hoje já não está sendo tão utilizado. Ainda seria, né, ainda melhor do que qualquer software mobile ou estar online,
mas a sugestão ainda fica para as hard wallets. Falando um pouquinho, veja que eu estou dando aqui um apanhado geral, tá? Depois a gente pode aprofundar em cima das perguntas ao final da nossa apresentação. A Bitcoin, né, todo mundo falaram, puxa vida, né, nós tivemos aí uma queda acentuada, como eu mesmo disse, né, em reais, teve momentos de queda de 70%, 80%, e aí, né, o que está acontecendo com o Bitcoin? Quando a gente olha um pouquinho, né, para o histórico, e é sempre importante, né, todo olhar de investimento, ele tem que ter esse olhar, né, com um pouco mais de amplitude, mais panorâmico, né, a gente percebe que ele, de fato, né, tem aí tido um crescimento. Teve um pico, é verdade, e a gente começa a entender também, quando a gente, se a gente faz uma breve olhada, por exemplo, aqui estou olhando para 2019, 20 e 21, né, altas significativas do Bitcoin também tiveram altas relativamente, né, muito paralelas ao proporcional das altas do dólar. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente tem que entender que Bitcoin, como qualquer outra criptomoeda, ela também acaba sofrendo, né, a volatilidade de mercado, do mercado financeiro. Por que aconteceu essa alta, Isaac? Né? Por que chegou, inclusive, aqui, a gente não está nem apresentando as maiores altas, eu estou apresentando aqui para vocês apenas como que foi, como fechou, né? Como que o Bitcoin fechou cada ano. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui em 21, fechou ali perto de 50 mil dólares, tudo aqui em dólares, né? Isso aconteceu também, curiosamente, né, se a gente olhar para o histórico, nesse período, os Estados Unidos ele acabou imprimindo, né, trilhões de dólares, injetando trilhões de dólares no mercado, naquela época da pandemia, e uma vez que estava muito fácil o acesso ao dinheiro, ao empréstimo, o que um grande mercado americano, né, e por consequência isso acabou afetando todo o mundo, o que eles acabaram fazendo? Tem dinheiro fácil? Eu vou investir naquilo que está dando maior rentabilidade. O que está dando maior rentabilidade? Criptomoedas. Né? Então, houve este pico. Então, foi um processo altamente especulativo. Da mesma forma como a queda hoje, não somente de Bitcoin, como também de todas as demais altcoins, se deu muito em função da crise econômica que o mundo está passando. Né? A gente tem aí uma guerra que não termina, e que tem afetado muito a agroindústria, que é a guerra, né, da Ucrânia e Rússia. Além do que, né, também tem afetado todo o mercado de petróleo, entre outros, né, de energia, mas também, né, vemos ali, por exemplo, uma movimentação do Fed, né, nos Estados Unidos, onde ele aumenta a sua taxa, e uma vez que aumenta a sua taxa de juros, muitos investidores tiram, né, os seus investimentos de moedas, de papéis de maior volatilidade e começam a investir em outros que estão atrelados a esses juros. Então, é uma movimentação natural. Com isso, inclusive, né, acabou acontecendo a maior inflação, né, tem acontecido a maior inflação dos Estados Unidos aí desde 1971. Então, assim, o que aconteceu, né, com o Bitcoin, que todo mundo fala, na verdade, não foi muito diferente do que aconteceu com a nossa, por exemplo, Bolsa de Valores. Né? A gente teve aí também uma queda de 30% aproximadamente. Então, está tudo ali, está tudo muito atrelado. Então, acho que é interessante a gente ter essa visão do todo, né? E não apenas limitá-lo à criptomoeda. E aí eu trago, né, uma pergunta que muitos têm. Né? E aí, tem lastro ou não tem? Né? Eu, por exemplo, eu mesmo, há tempos, porque a minha escola, quando eu recordo, quando me formei em 98, eu aprendi exatamente isso, né? A respeito do lastro em ouro. Mas, quando daí faço economia, vejo que, na verdade, não é bem assim. Né? Hoje, definitivamente, né, nenhuma moeda tem lastro. Né? Na verdade, por exemplo, Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o dólar ele não tem lastro, né? Ele perdeu o seu lastro em 1971, né? Quando definitivamente, né, ali na época de Nixon decidiram então dizer, olha, agora confie na nossa moeda, confie no nosso modelo, na nossa política de emissão,
e vamos. Né? Então, assim, olha que coisa, né? Tanto é, né, que, por exemplo, essa emissão que eu acabei de falar há pouco sobre a impressão de mais de 3 trilhões de dólares injetados na economia, que foram impressos nos Estados Unidos aí em 2020, né, tanto via empréstimos a fundo perdido como através de auxílios emergenciais, isso corresponde, olha que coisa, 25% da base impressa em mais de 100 anos. Assim, em circulação, geralmente, né, os Estados Unidos ele tinha ali algo em torno de 15 trilhões de dólares em circulação. De repente, né, com uma atitude emergencial, ele vai lá e imprime, injeta, né, mais alguns trilhões. Né? Então, assim, mais 3 trilhões, quase 4 trilhões. Então, hoje, nenhuma moeda, isso daí podem pesquisar mesmo, hoje nenhuma moeda possui lastro. Né? Então, assim, toda moeda depende da política de emissão e de algumas outras definições feitas, inclusive, às vezes, em conjunto, né, com alguns outros países, né, como é o caso do euro. Bom, sobre moeda digital, né, eu quero trazer aqui algumas reflexões. Né? Por exemplo, eu trago aqui dados da Austrália, que 92% da população, perdão, 92% da população da Austrália paga já com cartão, não utiliza dinheiro em espécie. Já na Suécia, o número sobe para 99%. Dinheiro, né, o dinheiro em espécie, ele já não circula. Apenas 1% da população ainda tem, e eles entendem que até 2025 não deverá existir mais, né, a moeda em espécie. Outro dado interessante que a gente tem aqui no Brasil, né, é com a utilização do Pix, né, que tivemos aí um aumento de 809% de correntistas que fizeram mais de 30 movimentações com Pix no mês. Tudo isso, de certa forma, é moeda digital. Né? Então, hoje, quando eu falei há pouco, né, que os Estados Unidos injetou 3 trilhões, não significa que ele injetou, ele imprimiu na sua casa da moeda, 3 trilhões de notas, ou, né, em notas, vamos colocar assim. Não, né, isso foi apenas, digitou lá 3 trilhões, estou aqui, obviamente, né, deixando bem simplista a explicação, mas é como se o Banco Central ele tivesse digitado lá 3 trilhões, enter, e ponto. Ele injetou esses 3 trilhões. Então, a mesma coisa, hoje a moeda digital ela tem que ser amplamente discutida. Um outro ponto também que eu trago aqui a reflexão é sobre o cartão de crédito. Eu não sei se todos aqui têm em mente, né, como que se deu a origem do cartão de crédito, mas foi lá, perto de 1950, onde, tanto é que Diners, né, o Diners International, o primeiro cartão de crédito no mundo, ele era um cartão de papel, em que se colocava o nome do cliente, e daí anotava-se ali, depois de um tempo, o cliente voltava e pagava, e isso foi se espalhando. Isso foi se espalhando, inicialmente ali 27 restaurantes utilizavam esse método de pagamento com aproximadamente 200 usuários. E foi ampliando, ampliando, mas ainda os bancos demoraram algumas décadas para poder aceitar o cartão de crédito, ou seja, demoraram alguns anos para aceitar o cartão de crédito, inclusive depois fizeram movimentação de buy-side, comprando essas empresas que tinham, né, que eram empresas de cartão de crédito. E hoje a gente já tem aí, inclusive, a Visa, né, em parceria com a Cripto, tendo um cartão de crédito em cripto. Né? Então, tudo isso é para exatamente refletirmos e entendermos que, poxa vida, aquilo que eu falava ali no início, né, sobre a teoria de difusão da inovação, a lei, na verdade, a teoria não a lei, né, de difusão da inovação, é algo que está cada vez mais em processo de crescimento, indo para os seus 13,5% de adotantes, que devem, portanto, gerar, né, a utilização em massa. Quando a gente olha para mercados historicamente conservadores, aí também nos dá um outro insight. Afinal de contas, quando você pega um JP Morgan, né, dizendo que criptomoedas hoje são a nossa classe de ativos alternativos preferida em substituição aos imóveis, é de se pensar. Quando a gente olha, por exemplo, o Itaú,
Dizer que o investidor ele poderá ter uma exposição a um portfólio de criptoativos mais amplo que do NSCI, oferecendo a nós, usuários, a nós, clientes, fundos ligados a criptomoedas ou a fundos ligados ao metaverso, é algo que a gente tem que pensar. Afinal de contas, são instituições que deveriam se opor, mas não, entendem que aí talvez esteja, sim, o futuro das nossas transações. Ou ainda, né, o Banco do Brasil ele não fez exatamente este movimento, né, mas o Banco do Brasil está presente no metaverso, ele possui uma agência, você consegue fazer transações dentro do metaverso. Banco do Brasil, né, que junto com Caixa Econômica são considerados talvez os grandes elefantes, né, pela sua estrutura ainda não tão avançada tecnologicamente, com uma experiência do usuário talvez com alguns pontos a serem trabalhados, e já está. Né? Então, isso deve nos fazer também pensar um pouquinho se não deveríamos olhar com um outro olhar para este universo. Quando a gente olha para países, a gente vê, por exemplo, El Salvador adotando o Bitcoin como moeda corrente. E isso vem acontecendo aí existem algumas outras movimentações, né? Existem bancos centrais no mundo tentando ou construindo a sua criptomoeda. Então, são movimentações que só indicam exatamente que em pouco tempo tudo isso será utilizado em massa. Mineração. Estou vendo aqui o tempo, temos aí um pouquinho. Mineração. Né? O que é isso? Como se dá essa mineração? Na verdade, a mineração, eu vou tentar traduzir, né? Eu vou tentar traduzir aqui de uma forma bem simplista, tal como, né? Hoje, quando você faz um investimento numa corretora, você paga lá uma taxa de administração, taxa de corretagem, as transações elas acabam sendo pagas, né? Assim como transações bancárias, existe sempre um percentual, é mais ou menos isso que acontece. A diferença é que esses valores de transação, eles não estão sendo direcionados a uma instituição específica ou uma empresa específica. Ela está sendo distribuída para todos os participantes em rede que acabam autorizando, que acabam validando as transações. Então, é isso que é chamado de mineração. Então, existe, né, eu dizia, né, existe a mineração pool, né, que é o exemplo do Bitcoin, em que eles vão, cada transação é um pontinho, depois a cada bloco vale 6,5 Bitcoins, e quando, né, a cada 210 mil, existe um cálculo matemático, de a cada 210 mil Bitcoins, esse valor vai caindo pela metade. Né? Curiosamente, obviamente, quem minerou lá atrás, né, acabou ganhando muito com isso. Vou dar um exemplo aqui rápido, que eu acho que é interessante, bem curioso e vale a pena, que é o Pizza Day, né, que é comemorado todo dia 22 de maio. O que é o Pizza Day? Um dos mineradores lá atrás, 2010 mais ou menos, ele comprou 2 pizzas pelo valor de 10 mil bitcoins. Foi a primeira transação feita em bitcoins, registrada, e a pizzaria aceitou, né, para a compra das suas pizzas ali 10 mil bitcoins. Na verdade, aquelas 2 pizzas hoje estariam valendo aí alguns milhões de dólares, né? Apenas a curiosidade, depois posso entrar mais em detalhes. Depois temos aí outras formas, né? Inclusive aí a Ethereum vem utilizando muito essa metodologia que é de certificação, né, de partes. Por que isso? Porque essa metodologia, né, que é utilizada pelo Bitcoin, ele consome muita energia, e esse aqui já menos. Né? E exatamente olhando, né, para o tema de sustentabilidade, as empresas estão agora migrando para esta metodologia de mineração. Mas para minerar, é preciso ter uma carteira virtual, né? Falamos aí um pouquinho sobre as carteiras virtuais, e é preciso ter um hardware, né? No caso, para Bitcoin é o ASIC, e para outras criptomoedas, terem computadores com placas de vídeo potentes para altcoins. Para título de curiosidade, você, por exemplo, vai precisar aí de pelo menos umas 6 placas NVIDIA, né, de aproximadamente uns R$6.000 cada uma, e com isso, com essa estrutura, você já conseguiria fazer minerações ou participar desse processo da rede, ganhando algo em torno de R$90 por dia. É por isso que existem pessoas que estão investindo nisso, porque você tem aí
uma recuperação do investimento em torno de 14 meses. É mais ou menos isso que ocorre. Bom, um outro ponto, né, é a valorização. Né? Eu falei para vocês lá no início de alguns tipos de moedas, e algumas altcoins, elas, principalmente as voltadas para game e metaverso, porque estão recebendo aportes bilionários de inúmeras empresas, né? Então, a gente teve aí a movimentação da Meta, temos movimentações da própria NVIDIA, de Google, entre tantas outras grandes aí para o metaverso e para a gamificação. Então, algumas moedas tiveram, vamos dizer assim, valorizações astronômicas, né? Sand, a X-Infinity, Maná, Matic. Veja, né? Aqui, por exemplo, Sand e X-Infinity, mais de 16 mil em um ano, estamos falando aqui de 2021, 16.000% de valorização. Eu não fui um dos felizardos desse, mas eu peguei em um momento algumas dessas moedas e consegui fazer 10 mil virar 150 mil, outro, enfim, 20 mil virar também mais um outro bom valor. Mas exatamente por quê? E aí eu entro com uma dica importante de investimento. Olhem os projetos, olhem as empresas que estão por detrás, né? Entendam, e isso está muito fácil, né? Se você entrar em qualquer exchange, lá você tem o descritivo do projeto, quem são as empresas que estão por detrás, quando que foi criado, qual é o roadmap, né, de crescimento, de melhorias da tecnologia nos próximos anos. Isso vai te dar mais segurança para fazer as devidas movimentações. E como investir, portanto, em criptomoedas, né? Então, temos aí algumas formas, através de fundos de investimentos. Então, o fundo de investimento, ele geralmente é utilizado por pessoas que ainda não se sentem tão confortáveis em fazer o investimento sozinhas e preferem a ajuda de um especialista. A diferença é que fica um pouquinho mais engessado, mas ainda assim é interessante, né? Temos aí Banco Itaú, Banco do Brasil, Nubank, XP. Esses sejam os principais, e tenho fundos de investimentos, né? Aqui eu cito aqui alguns nomes, né, de fundos de investimentos de alta valorização, né? Então, aqui, por exemplo, esses aqui deram algo em torno de 108%, 120% no ano, tá? Então, esses fundos aqui. Obviamente, isso estou falando de 2021. 2020 teve uma pequena diferença, mas agora já está rampando de novo. Temos as ETFs, né? As ETFs já são fundos que já são negociados na bolsa, tá? Então, você tem um fundo, por exemplo, como esse, o ET11, o Hash11, enfim, são fundos que são a diferença é que você tem uma maior visibilidade, né, no acompanhamento, inclusive, também, e são feitos aí por outras corretoras, né, como a Hashdex, a Vitro, a QR Capital, entre outras aí. Tá? E a forma, talvez, que é um meio rápido, fácil, permite maior rapidez, fluidez na mudança de estratégia, que são as exchanges, né? Binance, Coinbase, KuCoin, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, são algumas dessas, onde é muito simples, né? Você faz ali um cadastro, vão pedir uma foto, documento, enfim, você faz um devido cadastro, depois transfere, faz um depósito do seu dinheiro e começa a fazer as transações, começa a transacionar dentro de cada uma dessas corretoras. Bom, eu tentei trazer o maior volume de informações possível no menor tempo possível. Deixo agora, portanto, aqui alguns minutos para as considerações. É isso aí, pessoal. Só levantar a mão e interagir aí se tiver alguma dúvida. Já estou vendo aqui o Caporal. Caporal, fica à vontade. Eu vou fazer o que todo mundo faria, né? Me dá uma dica aí. Mas não é isso, não. Tudo bem? Tudo Parabéns bem, pela apresentação aí, Isaac, foi muito boa. Foi do A a Z aí, sensacional. Eu tenho uma pergunta bem básica, tá? Tá bom. É assim, eu invisto toda semana um X valor e compro Bitcoin toda semana. 30 semanas que eu faço isso, certo? Compro cripto, compro Bitcoin e Ethereum, tá? Tá bom. Ok. Já perdi metade do meu capital. Joia? Toda semana eu compro a mesma quantidade. É que nem jogar na loteria. Sabe aquele número que você joga toda semana? Perfeito. Eu estou fazendo isso toda semana. Religiosamente compro.
Tá, em que momento que eu tenho que mudar? Eu compro na Binance, ok? Em que momento eu mudo para uma hard wallet? Qual o valor que você acha que é significativo? Porque você falou, a hard wallet é o melhor negócio, você guarda em casa, a gente guarda no cofre, etc, etc. Mas, meu, é assim, eu nem sei como é que eu faço depois para baixar da Binance para My Hard Wallet, que eu não sei como é que eu faço para fazer, vou aprender, né? Tá. Isso é quando você recebe a hard wallet, você tem um software, né? Você já vai anexar vai baixar esse software e daí eles já vão se conectar. Então, você faz a transferência de uma Binance, por exemplo, direto. Exatamente. Mas qual é o momento que ele tem que mudar da corretora para um hard wallet? Você tem um momento assim, alguma coisa assim? Primeiro, né? Você é importante, eu coloquei inclusive aqui aquelas que eu considero as principais e mais importantes corretoras, porque lhe dá um pouco mais de segurança, né? Então, você até pode deixar ali por um tempo, porque você sabe que são empresas já conceituadas, enfim, de mercado. Mas tivemos casos complicados, onde que sumiram com seu dinheiro, né? Como se fossem bancos fechando ali, aquele Banco Santos, por exemplo, que de repente, do nada, desaparece com todo o seu valor investido. Então, a hard é mais para esta segurança, né? Para que você e não correr o risco nenhum, né, de um hacker ele vir a invadir. Sobre o valor, eu diria que é muito pessoal, né? O que para você é significativo, né? 1.000, 100 mil, 1 milhão, mas sempre que possível, a minha sugestão é sempre que possível transfira ela para sua hard, para que ali deixe a segura, coloque num cofrinho, enfim, faça todas as devidas anotações de todas as transações para você ter aí a maior segurança possível, para não ser surpreendido negativamente. Muito obrigado, valeu. Obrigado você pela participação, Caporal. Obrigado, Caporal. Ô, Isaac, eu tenho uma dúvida bem simples, né, sobre esse processo também, que é o seguinte, já é comum transações de bens móveis e imóveis no Brasil através de Bitcoin? Nós já vemos essas movimentações, sim, né? Por exemplo, se você vai comprar, né? Você falou, por exemplo, de bens aí, você vai comprar uma BMW, pelo menos aqui, eu falo aqui porque tem uma Austin aqui perto de casa, e na Austin, por exemplo, Bitcoin é uma forma de pagamento. Isso começa a ser cada vez mais aceito, né? Então, assim, ainda existe uma certa dificuldade, existe ainda um processo que eu diria meio que burocrático hoje, mas isso tende a mudar, né? As empresas, inclusive, estão investindo muito nisso para que a experiência do usuário seja a melhor possível e você possa transacionar com facilidade, tal como você faz com um dinheiro fiduciário, com a mesma fluidez, né? Então, isso tem acontecido sim. Isaac, fala um pouquinho também sobre NFTs, né? Porque a gente viu aí a criação de algumas NFTs, né, que são também, posso estar equivocado aí, mas tem a ver também com as blockchains, né, e que muitas vezes tem ligação com uma obra de arte, com uma imagem, ou até mesmo um objeto, né? O mais famoso aí que a gente acompanhou foi o do caso lá do Neymar e a Katy Perry, que é aquela do macaco, né? Que para quem não conhece, foi uma imagem produzida por um artista, uma imagem virtual, né? E que essa imagem ela tem ali um ID, né? Tem um número, né? Como? Um hash. Um hash, né? Cada pessoa que detém aquela imagem tem esse código e você pode reproduzir isso na sua casa, num evento e etc. Mas aquilo que significa que é seu é o número, esse código que você possui. Mas, de fato, a gente fica entendendo o seguinte, o que essas pessoas compraram? Porque uma imagem dessa eu posso dar um print, posso usar no meu perfil, posso fazer o que eu quiser. O que eu entendo é que essas pessoas, elas compraram um ingresso para participar de um grupo, né? Um grupo social muito seleto, né? Entre grandes personalidades que promovem também eventos entre eles, e para você participar daquilo, você tem que ter aquela NFT do macaco, né? Então, eu acho que, assim, na minha visão, né, quando eu procurei entender a página 5 aí sobre NFTs, eu entendi que isso está muito ligado também a grupos sociais ou até mesmo networking, né?
Isso, as NFTs, essa é uma pergunta que, na verdade, que deveríamos ter mais uma hora, talvez, de live. Mas a NFT, ela, primeiro, né, entra com uma linha muito especulativa, é verdade, né? Então, tivemos aí, você citou o próprio Neymar comprando por milhões, né? Mas tem um caráter muito especulativo aí, e isso acho que as pessoas já estão baixando um pouco a terra, né, colocando aí seus pezinhos no chão, de forma a entender onde e em que investir. Existem algumas obras de arte, é verdade, como Human One, ou Bored Ape também, eu acho que pode ser, mas existem obras de arte muito interessantes, únicas, né? Você falou sobre o print, né? O fato de eu ir no Louvre e tirar uma foto da Mona Lisa não está atribuindo a mim, né, os direitos daquela obra, né? Então, a mesma coisa acontece com o NFT. Então, você detém a obra através aí de todo um código protocolado, né, uma hash ali totalmente protocolada dentro do blockchain, que impede que qualquer outro utilize aquela sua obra, né? E ainda assim, inclusive, né, existem pessoas que às vezes o vendem, mas dentro do blockchain eles marcam que a cada revenda ou a cada venda daquela sua obra de arte, você também vai ganhar um percentual, ou seja, você nunca deixa de ganhar. Então, as NFTs elas têm sido utilizadas muito, né, para ingressos de shows, eventos esportivos ou outros, e uma outra utilização tem sido também para programas de membresia, como você bem colocou. Pessoas ou empresas que falam, poxa, adquiram isso aqui e a partir, né, dessa utilização, uma vez que você o tenha, como se fosse uma carteirinha, né, talvez um exemplo básico, pelo menos aqui em São Paulo, seria o The Gallery, que você tinha uma carteirinha e entrava ali, né, no evento, no clube, enfim, utilizava-se ali de todas as possibilidades que o The Gallery oferecia. Então, está mais voltado para a membresia, né? Então, todas aqueles valores milionários que foram utilizados, eles devem diminuir bastante. Para vocês terem uma ideia, teve uma compra de um terreno, por exemplo, ao lado de Snoop Dogg, que o fã do Snoop Dogg comprou a 2,4 milhões de dólares. Né? Então, olha que coisa. Isso não deve chegar nesses valores assim tão surreais, tão astronômicos, não. Tem muita Obrigado. especulação. Passar para o meu amigo Luiz Guerin. Luiz, fica à vontade. Isaac, oi, Lúcio, tudo bem? Isaac, olá. Para complementar e ver se eu entendi bem também, porque eu tô vendo essas coisas também de blockchain, NFTs. O que eu lembro, Isaac, na nossa infância, você também tem que ter tido aquelas figurinhas, lembra? Será do futebol, sei lá, que a gente colecionava. Sim. Cara, eu acabei de ver, faz uma hora atrás, assim, os NFTs da NBA, por exemplo. Finalmente, Lúcio, o que estão fazendo é substituindo o nosso paradigma, né? Daquelas figurinhas que a gente colecionava, que a gente ia nas bancas comprar, agora a gente compra online. Fantástico. Em vez de comprar com cruzeiro, cruzado naquela época, né? A gente compra agora com o Ethereum. Então, Isaac, é isso, né, mesmo, né? Sim, pelo menos eu estou entendendo. Exatamente, tudo isso que tanto obras de arte como tantas outras coisas. Eu vou dar um outro exemplo também que se soma a esse, Luiz. Muito obrigado, até essa contribuição foi fantástica. Restaurantes, por exemplo, em Nova York, eles estão abrindo somente para quem comprar a NFT do restaurante, né? Então, assim, é uma nova forma, né, de transacionar coisas que hoje já existem, ou já existiam, como bem colocado aí dos álbuns, né, no nosso mundo real. É o paradigma, Isaac, né? Quebrar esse paradigma. Lúcio, só porque você falou isso mesmo. Cara, até faz, sei lá, uma semana atrás, para mim, eu estava vendo o sistema do NTF, para mim falava, nossa, mas que besteira. Entendeu? Pessoalmente, eu falava assim, Isaac, o que você falou na sua, né? A gente está se negando um pouco para isso. Mas quando eu cheguei nos negócios da NBA, eu que sou fanático de basquete, eu que joguei basquete a vida inteira, cara, é uma coisa também de segmento, né? Você acha o seu segmento, né, é um negócio. Você chega no segmento. Quando eu vi o tema da NBA, que eu gosto, comecei a ver e comecei a entender e comecei a fazer esse paralelo. Então, espero que tenha contribuído com vocês. Bom? Contribuiu muito. Obrigado, Luiz. Inclusive, uma última pergunta que eu vou fazer aqui.
o que você está vendo aí dessas relações? Porque quando você tem uma transação lastreada por um banco central, por um governo, né, o que quer que seja, isso gera tributos, né, para aquela nação, para aquele banco e etc. As blockchains, elas não geram nada, né? Isso não é nem auditável, né? De onde está partindo esse dinheiro e tal. Então, existe uma série de mudanças que isso pode proporcionar na sociedade moderna que estamos, que, lógico, né? Imagino que deva ter um monte de gente aí de cabelo em pé com essa situação. Como é que você está vendo essas mudanças tão disruptivas e tão profundas aí na sociedade? Isso tem sido uma das discussões amplas. Eu tive recentemente com a Febraban, exatamente tratando desse tema, né, voltando para como, então, de alguma forma, todo esse volume, né, de dinheiro que está sendo movimentado, ele também partir, né, para o Estado, enfim. Né? Então, hoje, né, assim, somente os fundos de investimento, porque, na verdade, a partir do momento que você investe num fundo de investimento em criptos, né, então você, sobre o ganho ali, você vai ter o seu percentual de imposto, né, 15% ali sobre os seus ganhos, mas, fora isso, todas as transações, elas ainda, né, seguem sem a captação de recursos para o Estado, para o município, né, ou para outras entidades. Né? Então, esse tem sido o principal ponto, né, que está Banco Central, com os demais bancos e outras entidades financeiras aí discutindo. A gente deve ter novidades no próximo ano, viu, Lúcio, pelo que eu ouvi. Ontem eu estava, inclusive, com um amigo argentino, conversando com ele, e por causa do cenário econômico atual da Argentina, tão conturbado, está havendo uma fuga de capital enorme da Argentina, tudo através de criptomoeda. Esse amigo meu, inclusive, ele falou, eu só consegui tirar o meu dinheiro da forma como que eu tirei, através de criptomoeda. Né? Então, ou seja, é uma fuga mesmo de capital que está acontecendo das instituições financeiras, dos governos e etc. Né? A primeira fuga de capital se deu em dólar, né? Então, sempre na Argentina tivemos dois tipos de câmbios, né? Então, assim, com dólar, e agora, depois, nessa última movimentação também financeira, a Argentina adotou câmbios diferentes, né, para diferentes segmentos da indústria, do comércio, inclusive a área de TI está sendo extremamente afetada com isso também. Então, assim, talvez a Argentina não seja o melhor exemplo para utilizarmos, porque é muito amplo, né? Assim, quando a gente discute economicamente o que está acontecendo na Argentina, a gente vê inúmeras saídas ou decisões tomadas bastante equivocadas de governo e da população de uma forma geral, né? Mas concordo contigo, estão utilizando a criptomoeda como uma evasão, mas isso já vem acontecendo há muito tempo em dólar, né? Beleza. Isaac, eu queria te agradecer em nome do Open Mind. Você tem se mostrado um grande parceiro nosso, né? E uma pessoa que vem sabendo ser generoso com o seu conhecimento, mas, acima de tudo, também de usar os canais de comunicação aí do Open Mind da forma correta, que nós aqui queremos realmente nos posicionar para todos os membros. Né? Então, te agradeço bastante. Foi uma troca muito grande aqui que aconteceu, e sinta-se convidado a voltar quantas forem as oportunidades que você tiver de compartilhar conhecimento aqui conosco. Eu adorei. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder sempre corresponder às expectativas e atender às necessidades aí do Open Mind. Sempre à disposição. Muito obrigado a todos também que participaram, e sintam-se também à vontade para procurar a nossa equipe de comunicação, nossos gerentes de relacionamento, para você também se posicionar aqui perante o Open Mind, trazendo conteúdo, expondo o seu branding pessoal, expondo aí algum conhecimento que possa também gerar relevância para os nossos membros. Tá bom? Obrigado a todos aí, um bom almoço.